Eu quero compartilhar com você, rapidamente, um texto bíblico. Aliás, são dois textos bíblicos. Um está em Mateus, capítulo de número 27, os versículos 5 e 6. E o outro está em João, capítulo 20, versículos 17 e 18. Repetindo para você que está procurando, Mateus 27, 5 e 6. João 20, 17 e 18. Nos dois livros, o penúltimo capítulo de cada livro. Em Mateus 27, 5 e 6, eu encontro a palavra do Senhor falando da seguinte maneira: Mas o anjo respondendo, disse às mulheres: Não tenhais medo, pois eu sei que buscais a Jesus que foi crucificado. Ele não está aqui, porque já ressuscitou, como havia dito. Vinde e vede o lugar onde o Senhor jazia. Em João capítulo 20, os versículos 17 e 18, a palavra de Deus se expressa da seguinte maneira: Disse-lhe Jesus: Não me detenhas, porque eu ainda não subi para o meu Pai, mas vai para meus irmãos e dize-lhes que eu subo para meu Pai e vosso Pai, meu Deus e vosso Deus. Maria Madalena foi e anunciou aos discípulos que vira o Senhor e que ele lhe dissera isso. Vamos agradecer a Deus porque temos a liberdade de ler a palavra do Senhor. Maravilhoso Deus, eterno Pai, muito obrigado porque os anjos puderam dizer que Jesus já havia ressuscitado. Obrigado, Senhor, porque as mulheres também comprovaram que Jesus havia ressuscitado. Os discípulos e apóstolos também comprovaram que Jesus ressuscitou. E nós louvamos o teu nome, porque também temos a nítida convicção de que Jesus Cristo ressuscitou e está vivo, e intercede por nós e há de voltar para buscar a sua igreja de acordo com a sua palavra. Assim, ó Pai, nós louvamos o teu nome, te agradecemos por esse momento, em nome de Jesus. Amém e amém. Amados, eu quero pensar de uma forma rápida com os irmãos sobre a sua morte não me deixa morrer. É natural que durante esta situação que todo o mundo está passando, a nação brasileira também não é diferenciada, estamos passando sob os mesmos ataques, sob os mesmos efeitos da pandemia, e é natural que muitas pessoas estejam com medo de morrer. Até porque a morte, por mais que tenhamos a morte como certa, nenhum ser humano projeta morrer, nenhum ser humano quer morrer. E até o próprio Deus, quando esteve na figura humana, na figura do Senhor Jesus Cristo, ele também apresentou diante de Deus uma necessidade de não passar por aquele momento da morte. A morte, para muitas pessoas, é o fim da vida. Para muitas pessoas, a morte anula toda a sua caminhada, anula todos os seus ideais, todos os suas perspectivas de progresso e etc. Só que a palavra de Deus mostra, à luz do que aconteceu com o Senhor Jesus Cristo, que a morte não é o fim da vida, e que a morte de Cristo não nos deixa morrer. O sacrifício de Jesus eliminou a chance da morte eterna para todo aquele que o receber como Senhor e Salvador. Perceba bem, o sacrifício de Cristo eliminou a chance de morte eterna, de separação eterna, de condenação eterna, para todo aquele que o receber como Senhor e Salvador. Diferenciado do que muitas pessoas acreditam estar na mão do Senhor, a delegação de quem será ou quem não será salvo, se bem que pela sua onisciência Deus conhece aqueles que aceitarão ou rejeitarão o Senhor Jesus Cristo, mas através do sacrifício de Jesus na cruz do Calvário,
Deus atribuiu ao homem a responsabilidade. Deus atribuiu ao homem o direito de optar onde ele quer passar a vida eterna. Isso mesmo, Deus deu ao homem a chance de optar onde ele quer passar a vida eterna. Se ele quer a vida eterna ao lado do Senhor, ele precisa ter Jesus como seu único e suficiente Salvador. Preste atenção que eu não estou falando aqui de religião, muito menos de denominação. Eu estou te falando da única pessoa que é o elo de ligação entre Deus e o homem. Estou te falando da única pessoa que é o único caminho, que é o único acesso, que é a única razão pela qual Deus se derramou através do seu amor para recuperar a minha vida e a sua vida também. A morte de Jesus abriu o caminho para a eternidade, através de um novo e diferente caminho. Nós encontramos no Antigo Testamento, nós encontramos as pessoas se achegando a Deus através de sacrifícios, as pessoas se achegando a Deus através da fé naquele que viria, naquele que seria o Cordeiro de Deus, aquele que limparia o pecado do mundo, aquele que seria descendência de Davi, aquele que viria para reinar por toda a eternidade, mas o povo se apresentava diante de Deus com sacrifícios. O povo se apresentava diante de Deus com iniciativa de arrependimento. E agora Deus, em Cristo Jesus, abre o caminho para toda a eternidade, através de um caminho diferenciado, onde o homem não precisa mais sacrificar a sua vida, mas o sacrifício de Cristo terá sido altamente suficiente para perdoar os pecados de todo aquele que o aceitar como Senhor e Salvador. É um caminho disponível a todos, um caminho sem exclusão, um caminho sem preferência, um caminho em que todos podem ter acesso. E eu digo todos podem ter acesso, porque mais uma vez enfatiza-se de que Deus atribuiu ao homem, atribuiu a você, atribuiu a mim o direito de optar onde queremos passar a eternidade. Esse caminho que se abriu através da morte de Jesus é um caminho baseado no amor de Deus. Não no meu sacrifício, não no teu sacrifício. Quantas pessoas estão pagando penitência? Quantas pessoas estão pagando votos que estão colocando diante de Deus como se tais votos servissem para a sua conta, se tais votos servissem para amenizar o seu sofrimento, a sua dor ou anular o seu pecado. Os votos que fazemos a Deus servem sim para nossa santificação, para uma aproximação maior, uma dependência maior para com o Espírito Santo de Deus, mas isso não gera vida, isso não gera salvação. Salvação somente através daquele de quem os anjos disseram às mulheres: ele não está aqui, mas ressuscitou. A morte de Jesus já não me deixa mais morrer. Sabemos que o termo morte significa separação. Quando o espírito se separa da carne, aí nós dizemos que alguém morreu, que alguém faleceu. Espiritualmente o homem morre quando o seu espírito se afasta de Deus. E deixe-me dizer uma coisa para você. A Bíblia diz que isso já aconteceu a partir do momento em que todos pecaram. Diz a palavra de Deus, todos se afastaram da glória de Deus, e esse afastamento gerou morte, esse afastamento gerou uma lacuna entre o ser humano e o próprio Deus. Jesus Cristo, através da sua morte, através da sua ressurreição, através do seu sacrifício na cruz do Calvário, a sua morte agora abre a porta para os milagres na vida do ser humano. O primeiro milagre que nós podemos ver com a morte do Senhor Jesus Cristo é que a vida é gerada através da morte.
aquilo que todos ou quase todos temem passar, aquilo que ninguém quer assumir como sendo o propósito e a continuidade normal da vida, o ciclo normal da vida, da existência humana. Enquanto lutamos pela vida, enquanto lutamos para perpetuar a nossa espécie, a nossa presença, a nossa vida aqui na terra, a palavra de Deus mostra que a morte de Jesus Cristo começou a operar milagres em nossas vidas, porque pela sua morte, pelas suas pisaduras, pelas suas feridas, pelas suas chagas, nós fomos sarados, é o que diz a palavra de Deus. Por conta da morte de Cristo Jesus na cruz do Calvário, é que agora nós podemos ter vida, e vida em abundância, uma vida diferenciada, não uma vida pautada no que nós fazemos, mas uma vida pautada no que Ele fez na cruz do Calvário. Ele é o único meio para a conversão do homem, para a conversão do coração humano. A palavra conversão é a mesma palavra de câmbio, é a mesma palavra de mudança, é a mesma palavra de troca, de reparo, de conserto. Em Jesus Cristo ou em sua morte, Deus opera o conserto na vida do ser humano, somente através do sangue de Jesus Cristo, que segundo a palavra de Deus nos purifica de todo pecado, de todo pecado. O sangue de Jesus Cristo que nos purifica de todo pecado, através desse sangue, Deus converte os nossos corações, Deus muda os nossos corações, Deus nos aceita através do sangue de Cristo Jesus, não mais simplesmente como criaturas dele, mas como filhos amados, feitos e comprados pelo sangue do Senhor Jesus Cristo. A morte de Jesus é a porta de milagres, porque é através do sangue de Jesus, através da morte de Jesus, que o ser humano volta a ser imagem e semelhança de Deus. Há uma ilustração infantil. Um certo homem criou com muito carinho um barco. Ele fez um barquinho de madeira muito bem confeccionado. Levou algum tempo trabalhando aquela sua obra de arte. E ele deu de presente ao seu filho. Ele fez da melhor maneira, porque era para alguém que ele amava muito. E ele queria dar o seu melhor. E ele fez um barco muito especial e deu de presente para o seu filho. E naturalmente o seu filho foi brincar com o barco. E qual é o lugar onde se brinca com o barco? Óbvio, na água, à beira de um rio, ou em um córrego, ou em uma piscina, ou em algum lugar que contém água. E aquela criança pegou aquele barco e foi brincar com aquele barco à beira de um rio. E naturalmente a correnteza daquele rio começou a afastar aquele barco, começou a levar aquele barco para distante daquela criança, e aquela criança já não tinha mais como alcançar aquele barco. E a criança voltou para casa chorando, dizendo para o seu pai que o rio havia levado o seu barco. E o seu pai começou a percorrer a margem ou as margens do rio para descobrir onde havia parado aquele barco, e ele não descobriu, ele não achou mais aquele barco, porque um pouco mais adiante, alguém encontrou o barco, alguém pegou esse barco, e alguém o tomou para si. E esse alguém que encontrou era um comerciante, e ele viu o barco muito bem produzido, muito bem trabalhado, muito bem elaborado, e ele levou para a sua loja, e ele colocou na vitrine para vender a quem se interessasse pela aquisição daquele barquinho. E passando pelas ruas daquela cidade, aquele pai, ele viu aquele barquinho ali naquela vitrine, e ele foi lá e perguntou como aquele barquinho chegou ali. E o dono, ele disse: olha, eu não costumo dizer a origem dos produtos que chegam aqui, eu apenas revendo. E se você deseja o barco, você precisa pagar por ele. E o pai, querendo acalentar o coração do seu filho, ele foi e desembolsou o valor estipulado por aquele vendedor, e ele comprou o barco. E ele trouxe novamente o barco para o seu filho e entregou ao seu filho.
e o seu filho agora se abraçava com aquele barco, e o seu filho começava a expressar diante do pai, falando como que para o barco, dizendo: você era meu porque meu pai te criou, o meu pai te fez, e agora você é meu porque o meu pai te comprou. Assim também acontecem com as nossas vidas. Nós fomos feitos da melhor maneira possível, criados à imagem e semelhança de Deus. Não fomos feitos de maneira qualquer, de uma maneira sem que fosse pensada ou detalhada. Fomos feitos com um propósito de sermos imagem e semelhança de Deus. Mas houve uma avalanche, houve um rio chamado pecado, e esse pecado nos afastou da presença gloriosa de Deus, e esse pecado criou um abismo, criou uma grande diferença entre o homem e Deus, começou a trazer características para o homem que o homem não havia recebido quando criado à imagem e semelhança do Pai. Mas o próprio Senhor Jesus Cristo, através do seu sangue na cruz do Calvário, nos comprou, e a partir do momento que Ele pagou com o seu sangue, a partir do momento que o preço foi a sua vida, Ele nos resgatou e nos devolveu de volta ao Pai. A morte de Jesus cumpre também as promessas de Deus, por isso que a morte de Jesus já não nos deixa mais morrer. A morte de Jesus já não permite mais que sejamos afastados da presença de Deus, exceto se estivermos blasfemando contra o Espírito Santo de Deus. O que significa? Rejeitar a obra, rejeitar a conversão, rejeitar, ser conscientizado de que somente pelo sangue de Jesus temos livre acesso à graça de Deus. A salvação é um dom, é um presente, ela é de graça, mas alguém pagou por ela. Ela é de graça para aquele que recebe Jesus como Senhor e Salvador, mas ela custou a vida do Mestre, ela custou a vida daquele que ao terceiro dia ressuscitou, ele custou a vida daquele que é o autor da própria vida. Através da sua morte, Ele começa a gerar em nossas vidas a perspectiva de uma vida diferenciada, a perspectiva daquela vida pensada por Deus desde o início, desde a criação dos séculos. A morte de Jesus cumpre as promessas de Deus, porque primeiro, a morte de Jesus revela o perdão de Deus. A palavra do Senhor diz assim: olha, Ele veio para o que era seu, veio para os judeus, mas os seus o rejeitaram. Mas a todos quanto o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, ou seja, aos que creem no seu nome. A morte de Jesus cumpre as promessas de Deus, porque congrega em Cristo todos aqueles que agora são filhos de Deus. Diferentemente do que muitas pessoas imaginam, eu já ouvi de muitas pessoas: todos somos filhos de Deus. Ora, Deus só tem um filho natural. Esse filho natural é de quem estamos falando, é aquele que morreu, é aquele de quem os anjos disseram às mulheres: ele não está mais aqui. Existia muito de Deus para estar preso dentro de uma tumba, dentro de uma sepultura. Esse lugar, e quem pairava neste lugar, a morte não tinha como conter o autor da vida. Ele já não está mais aqui. Esse mesmo que as mulheres se encontraram com ele, a quem Jesus disse: não me detenham, porque eu ainda não subi para o meu Pai. Não subi para meu Pai e vosso Pai, meu Deus e vosso Deus. Esse mesmo Jesus, esse autor e consumador da nossa fé, é Ele, o único Filho natural de Deus. Todos os outros filhos são filhos adotivos, somos adotados pela graça de Deus. E você sabe quando um filho adotivo passa a ter direito?
a partir do momento que ele recebe o nome do pai ou da mãe. Quando alguém adota uma criança, quando alguém confere a essa criança o seu nome ou o seu sobrenome, está conferindo a essa criança os direitos de herança. E é exatamente isso que Jesus fez conosco. A partir do momento que, através da fé, nós o recebemos como Senhor e Salvador, nós fomos tornados em Cristo, sempre em Cristo, nunca por iniciativa nossa, nunca devido à nossa religião ou qualquer uma outra religião, nunca por bondade nossa, mas exclusivamente pela misericórdia de Deus, fomos transformados em filhos adotivos de Deus. E como filhos adotivos de Deus, Jesus Cristo, o Senhor da nossa vida, Ele mesmo disse: eu vou preparar lugar para vocês, para que onde eu estiver, vocês também estejam. Somos co-herdeiros com Cristo. Algumas pessoas têm dificuldade em aceitar quando o cristão diz assim: eu tenho certeza da minha salvação. Se existe uma coisa que eu tenho certeza na minha vida, mais do que se eu estarei respirando daqui a um segundo, é a minha salvação em Cristo Jesus. E essa salvação não é porque eu sou pastor, não é porque eu sou evangélico, não é porque eu sou membro dessa igreja, não é porque eu seja bom ou porque eu seja mau. Essa salvação é porque o que Cristo fez na cruz do Calvário anulou o poder da morte eterna sobre a minha vida. O sangue de Jesus Cristo, e somente o sangue de Jesus Cristo, abriu uma fronteira, abriu um caminho que era impossível a Eduardo e a qualquer um outro ser humano trilhar e chegar a Deus, que os nossos pecados não nos permitiam chegar na presença do Senhor. A morte de Jesus acende luz nas trevas. Eu fico imaginando, na sexta-feira, quando Jesus morreu, eu acho que ali o inferno fez o primeiro carnaval do mundo, foi quando Jesus morreu. Imagino todos os demônios felizes, porque agora os cristãos estavam feridos, decepcionados, sem esperança, sem entender o que estava acontecendo, vendo aquele que era o autor da vida, aquele que era o líder, aquele sobre quem eles jogavam toda a sua esperança, aquele que eles acreditavam ser o remidor de Israel. E agora as pessoas entristecidas, chorando, as pessoas não entendendo o que estava acontecendo, aparentemente Cristo derrotado, na cruz, morto, o inferno fazendo festa. Mas o inferno não contava com a última cartada de Deus: a morte não é o fim da vida. A morte não é o fim da vida. E aí, segundo a palavra de Deus, terceiro dia, domingo, logo nas primeiras horas, Jesus ressuscita. As mulheres vão ao sepulcro e elas olham e veem uma figura diferenciada, vê um anjo no sepulcro. Elas perceberam que a pedra havia sido removida. Elas não tinham como entrar no sepulcro, mas elas viram que o sepulcro já não estava mais lacrado, já não existia mais barreira, porque todo aquele que quer se chegar a Jesus, não há barreiras. Não há barreira para aquele que quer servir ao Senhor. Aquelas mulheres queriam servir ao Senhor com algumas ofertas, alguns perfumes, algumas especiarias. Elas pensaram em dar o melhor, e Jesus quis receber delas ainda o melhor dos melhores, aquilo que nem mesmo a mente delas havia concebido que elas poderiam entregar ao Senhor. Elas foram entregar perfumes, elas foram entregar iguarias, elas foram levar ungüentos, elas foram levar o melhor que elas tinham. Até que o anjo diz para aquelas mulheres: olha, eu sei quem vocês estão buscando. Vocês estão buscando aquele que morreu na sexta-feira. Vocês estão buscando Jesus de Nazaré. Mas ele já não está aqui. Ele disse a vocês que depois de 3 dias ele não estaria aqui. Olhem o lugar está vazio, o sepulcro está vazio. Ele ressuscitou.
A Bíblia diz que depois, Maria Madalena é abordada pelo próprio Senhor, quando ela está falando com o Senhor. E quando ela o confunde, tal era a tristeza no seu coração. Ela o confunde com alguém que tomava conta, o jardineiro, alguém que tomava conta daquele jardim. E ela diz: olha, se você o levou, eu quero que você diga onde ele está. Eu não quero uma outra coisa senão estar com o corpo do meu Cristo, do meu Senhor. Ele pode estar morto, mas ele é o meu Senhor. Mas o anjo tinha dito para ela o contrário. Por que é que vocês estão procurando entre os mortos aquele que vive? O autor da vida. A morte não tem poder sobre a vida. A morte é apenas um estágio, a morte é apenas um mover de chave, é apenas uma mudança de ciclo. A morte não elimina a vida prossegue, a vida tem um outro lado, só que com Cristo ou sem Cristo. A vida ela é eterna. Temos em nosso ser o sopro de vida que veio do próprio Deus, e esse pedaço de Deus, esse pedaço de vida é eterno, e a morte não pode conter, ainda que seja um pedaço de Deus. A morte de Jesus trouxe luz às trevas, devolveu ao homem o livre acesso a Deus, conferiu a certeza do pleno perdão. Agora diz a palavra de Deus: agora, pois, nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Não diz que os que estão em Cristo Jesus são perfeitos e não pecam. Diz que agora já não há mais nenhuma condenação. O pecado agora já não pode levar alguém para o inferno, porque à medida que um cristão peca, ele sente arrependimento no seu coração, ele sente a presença de Deus no seu coração, ele sente tristeza no seu coração, porque ele percebe que através de um erro dele, ele quebra a comunhão com o Senhor, mas ele tem a nítida convicção de que o prêmio da salvação não é algo conferido pelos seus próprios esforços, mas é algo dado por Deus pela graça. Pela graça sois salvos por meio da fé. E caminhando para o final, a morte de Jesus acende a luz nas trevas, porque traz uma esperança inconfundível. A palavra do Senhor diz que aquele que recebe Jesus como Senhor e Salvador, passa da morte para a vida. O que é morte? Para muitas pessoas, morrer é não estar mais respirando. Há muitos defuntos que estão respirando. Há muitas pessoas que já morreram na esperança. Há muitas pessoas que já morreram em várias áreas da vida. Há muitas pessoas que estão mortas espiritualmente. Há muitas pessoas que já não sabem mais o que é vida, nem o efeito da vida sobre o seu ser, sobre o seu coração, sobre a sua vida. Mas a morte de Cristo anula o poder da morte eterna sobre a vida daquele que opta em fazer de Jesus o seu único e suficiente Salvador. Se para chegar a Deus você precisa de Jesus e mais alguma coisa, o sacrifício de Jesus não é o suficiente para você. E se o sacrifício de Jesus não é o suficiente para você, você ainda está morto no seu entendimento, você está afastado, porque diz a palavra de Deus, Deus amou o mundo de tal maneira, de uma maneira tão clara, tão profunda, que deu o seu Filho, o seu único Filho, para que todo aquele, não alguns, não os religiosos, não os bons, todo aquele que nele, em Cristo Jesus, crer, não se perca, mas tenha a vida eterna. E para concluir, a morte e ressurreição de Jesus trouxe a oportunidade para que todos os que querem ter acesso ao trono da graça de Deus possam tê-lo. Jesus abriu o caminho para o Pai, operando milagre, operando nele mesmo a ressurreição, cumprindo as promessas de Deus, fazendo-se luz em meio à escuridão, em meio aos pecados, porque Ele é a nossa esperança, Ele é a nossa Páscoa.
Para concluir, mas o anjo respondendo disse às mulheres: não tenhais medo, pois eu sei que buscais a Jesus que foi crucificado. Ele não está aqui, ele ressuscitou, como tinha dito. Vinde e vede o lugar em que jazia. Disse-lhe Jesus: não me detenhas, porque eu ainda não subi para o meu Pai e vosso Pai, mas vai para meus irmãos e dize-lhes que eu subo para meu Pai e vosso Pai, meu Deus e vosso Deus. E Maria Madalena foi e anunciou aos discípulos que vira o Senhor e que ele lhe dissera isso. Deus é tão misericordioso, Deus é tão maravilhoso, que a Bíblia diz que a salvação é pela fé. E a Bíblia diz que a fé é um presente de Deus. Ele te muniu de fé. Ele te deu um único e suficiente argumento para chegar a Deus. A salvação é de graça, é um presente para todo aquele que exercita a sua fé, aquele que declara no seu coração. O apóstolo Paulo diz que com o coração se crê e com a boca se confessa acerca da salvação, porque a boca fala daquilo que o coração está cheio. E eu quero convidar você nessa noite a declarar com a sua boca que Jesus é o Senhor da sua vida, aí na sua casa ou aqui sentado. Eu quero convidar você a dizer agora para esse Senhor Jesus, para esse que reconhecidamente nós estamos rememorando a sua ressurreição. Eu quero convidar você nesta noite a declarar a esse Jesus: Senhor, eu te confesso como meu Senhor e meu Salvador. Baixe a sua cabeça aí onde você está e ore ao Senhor. Eu quero orar pela sua vida, eu quero pedir a Deus pela sua vida. Eu quero saber se temos aqui presente alguém que queira declarar publicamente que Jesus é o Senhor da sua vida. Alguém que queira dizer: olha, eu declaro diante dos homens que Jesus é o único e suficiente Salvador. Eu recebo como o meu Senhor. Ele é o único Deus na minha vida. Eu me curvo diante dele. Se alguém, levanta a sua mão aí onde você está. Deus abençoe. Se é uma outra pessoa, eu também quero orar. Alguém que também esteja dizendo: eu declaro Jesus como meu único e suficiente Salvador, aqui presente ou aí em casa. Quem sabe aí na sua casa você também pode declarar Jesus como seu único e suficiente Salvador. Se isso está acontecendo, faça-nos saber através do chat. Nós queremos orar por você, queremos pedir ao Senhor pela sua vida. Nós vamos orar por esse irmão que declara Jesus como seu único e suficiente Salvador. Mesmo com toda tranquilidade que temos aqui, sentados como nós estamos, espaçosos como estamos, nós vamos orar nesse instante. Eu quero convidar você, talvez você está afastado da membresia da sua igreja, independente de denominação, não estou te chamando para voltar para CIB, para vir para CIB, eu estou te chamando para voltar para o reino de Deus, voltar a servir ao Senhor como antes. Estou te convidando a, nesse domingo de Páscoa, dizer: Senhor, Tu és a minha libertação, eu quero voltar ao primeiro amor. Se há alguém que esteja voltando ao primeiro amor, eu também quero conhecer. É só levantar uma das suas mãos, ou aí na sua casa, declarar que está voltando, e nós queremos saber, para que estejamos orando por você. Baixe a sua cabeça, vamos falar com o Pai. Pai bendito, nós louvamos o Teu nome, nós Te agradecemos pelo Teu poder e pela Tua misericórdia. Te louvamos, ó Deus, por essa vida que se compromete contigo, que Te declara como Senhor e Salvador. Queremos Te agradecer, ó Deus, pela Tua presença aqui conosco. Queremos Te louvar por aqueles que estão em casa, por cada pessoa, Senhor, que neste domingo de Páscoa está se colocando diante do Teu trono de graça, pedindo perdão pelos seus pecados. Ó Deus, nós Te louvamos porque a morte do Teu Filho anulou a possibilidade da morte eterna diante de todo aquele que Te confessar como Senhor e Salvador. Por isso, Pai, aceite o nosso louvor, aceite o nosso culto, pois assim oramos e o fazemos no nome de Jesus. Amém e amém. Que Deus abençoe.